Olá, tudo bem? Como você costuma encarar o tempo? Você costuma ver o tempo como aliado ou como inimigo? É interessante considerarmos esse tema, porque muitos de nós às vezes desconhecemos o valor que o tempo pode ter sobre nossas vidas e sobre os acontecimentos que ocorrem nela. Vivemos hoje em uma geração em que as pessoas são apressadas para praticamente receberem tudo, inclusive a solução muitas vezes dos problemas que lidam. E é importante nós analisarmos o valor que o tempo pode ter na nossa vida para que possamos nos desprender desse conceito de que tudo que ocorre em nossa vida precisa ser rapidamente resolvido. O tempo, muitas vezes é dito que ele é o remédio para muitos dos acontecimentos que se dão em nossa vida. Diz que o tempo ainda é o remédio para muitos acontecimentos, porque ele nos ajuda a descobrir vários aspectos relacionados com a nossa vida. O tempo mostra para nós se nós estamos certos ou errados diante de determinadas situações. O tempo mostra para nós quem são os nossos verdadeiros amigos. O tempo mostra para nós como a nossa vida, de fato, tem sido significativa ou não. Para lhe ajudar a entender o valor que o tempo pode ter na nossa vida, tente imaginar o valor do tempo para uma mãe que teve um filho prematuro com 8 meses. Tente imaginar o valor do tempo para um aluno que perdeu um ano de escolaridade. Tente imaginar para talvez alguém que perdeu um avião ou um ônibus por conta de 1 minuto. E o valor do tempo para aquele que em 1 segundo conseguiu evitar um acidente. Assim podemos ver que o tempo tem um grande valor na nossa vida. E precisamos saber administrá-lo da maneira correta. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Há um tempo para todos os acontecimentos que se dão em nossa vida. Mas é digno de nota mencionar que o tempo, ele é sábio. E muitas vezes, o tempo tem a sua própria maneira de fazer a faxina nas situações. Às vezes nós lidamos com situações na nossa vida que queremos rapidamente sairmos diante delas. Mas às vezes, a nossa ânsia pode ser tão imensa de resolver determinada situação que nós não temos calma de esperar pelo tempo para vermos qual deve ser a melhor decisão ou atitude a ser tomada diante daquela circunstância. E essa falta de paciência muitas vezes acaba nos custando a nossa felicidade. Por isso, tenha calma, tenha paciência, seja capaz de dormir sobre a situação. Às vezes nós somos tão apressados que temos dificuldade de esperar que o tempo mostre de modo paciente as soluções para determinadas situações em nossa vida. Não é uma questão apenas de cruzar os braços, não é nada disso, mas de a pessoa experimentar uma nova visão, que nem tudo pode ser resolvido pelos recursos da pressa, que nós precisamos de um tempo para que o próprio tempo em si traga para nós a solução para as realidades que enfrentamos no nosso dia a dia, para que possamos experimentar a serenidade e a harmonia na nossa vida. Por isso devemos sempre analisar
a importância de nós não termos pressa para resolvermos as questões que até muitas vezes podem estar causando o nosso sofrimento. Às vezes nós podemos estar lidando com algo que está nos fazendo sofrer e queremos rapidamente nos vermos livres daquela circunstância. Mas se formos pacientes, mantermos a calma, nós vamos esperar pelo tempo de Deus, para que possamos entender como podemos, em harmonia com Sua vontade, tomarmos uma decisão acertada na nossa vida, que não nos custe mais tarde o arrependimento, que não nos custe a nossa relação com Ele e que não nos custe a nossa felicidade. Precisamos refletir profundamente no valor do tempo, porque se nós fizermos isso, não seremos pessoas apressadas demais para resolvermos as coisas da nossa própria maneira, para resolvermos as coisas baseadas no nosso impulso ou na nossa força de vontade naquele momento de ter a solução resolvida. Mas se tivermos a calma, mas se nós tivermos a serenidade, poderemos saber lidar melhor com as situações que surgem em nossa vida e o tempo se mostrará ser uma escola de aprendizagem. Ele nos ajudará e nos capacitará a perseverarmos diante das adversidades, a nos superarmos no nosso dia a dia. E iremos, ao passar do tempo, perceber e ver o grande valor que Ele contribuiu no nosso amadurecimento e no nosso crescimento como homens, mulheres, cristãos, irmãos, pais, mães e filhos. O tempo também nos ajudará a não nos afastarmos jamais de Deus quando as circunstâncias não forem tão favoráveis para nós. Ele nos possibilitará a agirmos com paciência quando formos provados, injustiçados, criticados ou passarmos por situações às quais nos sentimos oprimidos. O tempo nos permitirá esperar em Deus e confiar que Ele jamais nos abandonará diante das dificuldades. Se encararmos o tempo dessa forma, poderemos, no final de qualquer circunstância que lidarmos, e compreendermos bem as palavras de Romanos, capítulo número 8, os versículos 37, 38 e 39, quando diz: pelo contrário, em todas essas coisas saímos completamente vitoriosos por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, da próxima vez que você e eu analisarmos o valor do tempo, vejamos a importância que ele tem na nossa vida. Através dele, seremos ajudados a nunca nos afastarmos de Deus, independente das circunstâncias que surjam em nossa vida. Pense nisso.